Em 1 Reis 18, de 41 a 46, nós temos aqui um relato que fala assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda no mar. E subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse, toma lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo ao mar. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Nós temos aqui a questão de Elias, o fenômeno do esgotamento emocional nos ajuda a compreender porque muitas vezes nós sentimos esgotado quando empregamos muito de nossas energias emocionais sem recompormos o nosso interior. Elias é um desses casos, por isso vejamos o que aconteceu. Previu uma seca ao rei Acabe. Então, o Elias, nesse sentido aí, ele previu que haveria uma seca lá no reino de Acabe. Isso. Durante todo aquele período, cessaria a chuva, e isso aí deu um desgaste emocional no rei, no povo, e realmente até o profeta também teve seus problemas ali. E aqui no texto nós vemos ele já mostrando a Acabe que a chuva viria depois desse todo o desgaste emocional. Então nós vemos aqui, dentro disso aqui, que dentro desse desgaste emocional nós podemos esperar que o Senhor envia uma chuva para a nossa vida, para restauração. Refrigerar. Refrigerar, um refrigério. Então nós vemos 2 partes aqui, a seca que houve e Elias vindo e prevendo a chuva que ia tirar esse desgaste emocional do povo. E foi um período muito longo de seca. Esse período longo foi de aproximadamente 3 anos e meio, né? Sim. E esse desgaste emocional, apesar do Guerra ter lido apenas o texto quando Elias ora e a chuva, o Senhor manda a chuva depois desse período de 3 anos e meio sem chover, mas houve um desgaste que perdurou um período de aproximadamente 4 anos. Então, é uma situação que, e isso que nós vamos ver hoje, esse desgaste emocional, como que ele vem sendo construído, ou percebido aos poucos a partir das nossas experiências e dos nossos envolvimentos. Então, a nossa intenção hoje é alertar, nos alertar para muitas vezes as circunstâncias que nós vivemos, seguidas umas das outras, que muitas vezes estão conectadas umas às outras, e que a gente, sem perceber, vai se envolvendo, e quando a gente assusta, a gente está numa situação de desgaste emocional, e não apenas um desgaste físico ou um cansaço físico. O quanto que essas ações, que a gente poderia até chamar de ações rotineiras, o quanto que essas ações que a gente tem como ações necessárias dentro do ministério ou no nosso dia a dia, ações que a gente poderia desempenhar, talvez com determinada facilidade, mas o acúmulo dessas ações e o que essas ações vão gerando, vão desgastando emocionalmente, e aí a gente acaba na situação que Elias se viu nela. Então, o primeiro que você citou, Guerra, é quando ele ora para não chover. Isso. Não é isso? É. Então,
É preciso a gente entender, se a gente fosse ler todo o texto, a gente teria uns 3 ou 4 capítulos e nós não teríamos esse tempo. Mas Elias, ele orou para que não chovesse. E Deus ouviu a oração de Elias. Agora, por que que Elias orou como profeta e homem de Deus para que não chovesse? Porque Elias entendeu que era um momento de Deus trazer juízo sobre a nação de Israel, o reino do norte, o qual Acabe era o rei. Sim. Né? Por que que era o momento, no entender de Elias, no entender profético, por que que era o momento de Deus trazer juízo sobre a nação de Israel? Porque Israel tinha se contaminado, estava cultuando outros deuses, inclusive Baal, que é considerado o rei, o Deus da prosperidade e da abundância. Então, por isso, Elias orou para que não chovesse. Se não chove, a terra não produz. Exato. Então, esse era um confronto direto com Baal. E Elias, como profeta, ele entra diante desse confronto, enviado por Deus. Então, o desgaste emocional de Elias, ele já começa logo no princípio. Por quê? É muito bom quando você profetiza bênção. É ruim demais quando você profetiza juízo. E ainda mais quando as pessoas estão dentro do engano e em pecado. Sim. E de repente você profetiza um juízo sobre aquele pecado e que vai cessar contra aquela adoração que está tendo, né? Porque vai acabar a chuva. Então vai desmentir todo o Baal. Né? Aonde está Baal, né? A quem vocês têm adorado. E esse desgaste não é apenas um desgaste no sentido de saber que o juízo vai vir. Sim. É um desgaste, inclusive, nas relações, porque Elias, como profeta, ele estava sendo instrumento de Deus, mas, ao mesmo tempo, a atitude profética de Elias confrontava as atitudes do governo. Porque foi se posicionar contra a atuação de Acabe e a atuação de sua mulher Jezabel, que era quem financiava o culto a Baal. Os profetas de Baal comiam, os 450 profetas de Baal comiam na mesa de Acabe, sendo sustentados por Jezabel. Então, quando a gente começa a olhar, né, o que está por trás de uma... A gente pensa assim, mas ele só orou para que não chovesse. O que tem isso? Tem muito uma estrutura por toda, trás disso. O que está por trás dessa oração para não chover? Né? Está por trás o juízo de Deus, está por trás um chamado profético, está por trás um confronto para os governantes da nação e um confronto direto com Acabe e Jezabel. Sim. Então, quando a gente para e começa a pensar, né, que nesse desgaste, e olha, esse orar para não chover não é o ápice, isso é o começo desse desgaste emocional. Tinha toda uma perseguição aos profetas de Deus, né? Sim. Estavam todos eles escondidos, sendo sustentados a pão pelo próprio profeta, né? E por quê? Porque todo o alimento, Baal queria que desse para quem? Para os cavalos dele, né? Sim. Então, alimentasse os animais. Então, é uma situação toda de injustiça e várias outras coisas que estavam por trás disso. No tópico 2 aqui, nós temos que, de maneira sobrenatural, recebe alimento de corvos e de uma viúva. Quer dizer, ele também passou por essa escassez. Era a sequidão geral. Ele sujeitou a isso, né? Ele orou. A ponto da viúva não ter nem o que dá para o filho. Ou seja, a porçãozinha que ela tinha, ela ia fazer para o filho comer e aí depois ela ia aguardar a morte chegar. Eu queria fazer um comentário com relação a esse suprimento de forma sobrenatural que veio para a vida de Elias. Porque a gente vai percebendo que em todas essas coisas há um desgaste, sim, emocional e um acúmulo, né, de emoções que a gente precisa considerar.
Então, primeiro, Elias profetizou que não chovesse. E não choveu na horta dele. Sim, A horta dele também ficou sem chuva. Então, ele estava dentro da nação e ele também recebeu as influências do juízo de Deus sobre a nação. Mas Deus intervém de uma maneira sobrenatural. E aí eu chamo a atenção para essa forma sobrenatural. A primeira delas, ele é sustentado por um corvo. Sim. Trazendo a nossa lembrança, o corvo é considerado um animal imundo. Agora imagina, um judeu, homem de Deus, profeta de Deus, tendo que ser alimentado e recebendo o alimento da boca de um animal que ele considera imundo. Só comia carniça, né? Então, só perante a própria lei. Então, é uma situação que Deus usou. Deus poderia ter usado uma pombinha branca? Claro que poderia ter usado quem ele quisesse, mas Deus quis usar um corvo. E nesse processo, isso realmente mexe, com certeza mexe com a estrutura do profeta de Deus, de ter que ser alimentado por um corvo. Sim. Agora, outra coisa aí na sabedoria de Deus é também que além dele ser alimentado por um corvo, de provar ele, Deus mandou uma carne pura, assada para ele. Né? Sim. Um corvo só come carniça. Se fosse um outro pássaro, ele comia a Tinha carne e chegava nele. Não chegava lá. Não chegava. Olha pra você ver a sabedoria de Deus, como é que é tremenda, né? Elias vai ficar com fome. Vai ficar com fome, né? A carne não chega lá, né? Não vai chegar lá. Se bem que Deus, ele deixou um leão com apetite de jejum, ele poderia ter deixado um outro animal também de jejum, né? Mas aí, a outra forma dele ser suprido de forma sobrenatural é quando ele vai ser alimentado pela viúva. Sim. Agora, olha bem, ele chega diante dessa viúva e ele pergunta o que ela tem. Ela diz que tinha um bocado que era o suficiente para fazer um pão para ela e o seu filho e que depois eles iriam morrer. Qual foi a atitude do profeta? Sim. Faça primeiro para mim. Para mim. Gente, é muito louco quando você para e pensa que você está tirando o último alimento de uma viúva e de um órfão. E trazer, a prioridade é para mim, pro profeta. Não é? Claro. Isso confronta. Isso confronta. Então, assim, o povo de Israel tinha essa visão de sustentar a viúva, de amparar o órfão. E agora ele chega ali e sabe que só tem aquela porção, que não tem mais, que se não tivesse a multiplicação, eles realmente iriam morrer. E ele vira e fala assim, em vez de fazer isso para vocês, façam e me dê. Na realidade, é a oferta da viúva pobre do Novo Testamento. Com certeza. A última moeda. A última moeda. Foi. Ou seja, deu tudo que ela tinha. É incrível, né? Então, mas quando a gente olha o confronto de quem recebe, e Guerra, eu posso falar isso porque eu te conheço a vida do Rogério, vocês me conhecem, e a gente sabe muitas vezes o que é ter que receber uma oferta, sabe, em determinadas circunstâncias. Com certeza. Então, eu mesmo fui confrontado uma vez e o Senhor me deu uma chilapada. Virou e falou assim, você não quer que ela seja abençoada? Mas é isso mesmo. Se você não receber, como que eu posso abençoá-la? Eu também já passei por isso. Entendendo? Então, assim, por quê? Porque quando a gente olha a nossa situação e olha a situação daquele que está ofertando, você vira e fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Mas é isso que o Senhor quer. O Senhor mandou. Tem um missionário que está na África e ele está me contando que ele está pregando lá, aí vem um cara com meio milho, a metade de uma espiga de milho, e falou, eu estou te ofertando essa metade de espiga de milho. Ele falou assim, pra você ver, não é uma metade de espiga, ele falou assim, eu peguei
porque era a oferta de coração dele. Sim. Você entendeu? Ele vai falar, não sei se ele comeu a outra metade ou se ele não tinha. Eu nem perguntei também, não. Claro, Mas ele recebeu, você entendeu? Senão ele nem ia comer, né? Não, nem ia comer. Mas olha só, é uma situação... São situações delicadas demais, né? Não é? Então a gente vê isso aqui, realmente, a colocação se você nega, você fala, não precisa, não. Aí a pessoa pode entender que a gente está menosprezando. Exatamente. E ela está entregando aquilo com o maior carinho, gratidão no coração. Gratidão. Então, com certeza, isso mexe com as nossas emoções, Sim. isso mexe com aquilo que a gente crê, né? Nos força a tomar realmente uma atitude e que muitas vezes essa atitude confronta a nossa vida, aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos, e isso tudo vai gerando desgaste. Gera. Então, por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que é só orar para não chover e depois ora para chover e está resolvido. Não, há um processo de mais de 3 anos e meio. 3 anos e meio é muito tempo de seca, né? Exatamente. E um tempo de provar que Baal não era provedor. Exatamente. E provedor é o Deus de Israel, não é? Isso. Isso provou. Então, muitas vezes a pessoa passa por esse processo sobrenatural e esse desgaste emocional, todos nós temos uma plataforma emocional. E a gente vai desgastando, a gente vai perdendo essa plataforma. E depois ela tem que ser recuperada. De alguma forma ela tem que ser recuperada. Por isso que nós trabalhamos lá na Clínica da Alma com a cura interior, por quê? Para retornar essa plataforma para a pessoa, para ela ter o que alicerçar, não é? E aqui são 3 anos e meio, não é fácil, não é um processo para as pessoas caírem em si e entender que quem está no controle é Deus e ninguém mais. E a gente tem visto isso, né? Nós temos experimentado e recebido tantas pessoas, às vezes serviram tanto o Senhor, com tanto tempo, abrindo mão, né, muitas vezes de momentos de descanso, momentos de refrigério, de poder talvez sair com a esposa, os filhos. E aí chega num limite de um desgaste emocional que a pessoa não dá conta. Quantas pessoas que nós recebemos lá na clínica que não quer ouvir falar em igreja, que não quer ouvir falar na palavra pastor, falar em fé, e falar, sabe? Porque foi tão desgastado por várias situações, às vezes são anos, que a pessoa muitas vezes, sabe, traz para dentro de si essas decepções, dores, desgastes, e aí ela mesma fala para ela, dizendo assim, não, tem que ser forte, afinal a Bíblia diz que eu tenho que ser forte, então tem que superar isso, deixa eu jogar para trás essa coisa que eu estou sentindo, eu acho que você não é de Deus não. E aí você vai e entra num outro nível, num outro tempo de desgaste e de situações, aí são embates, aí vem coisas familiares, coisas pessoais, coisas do ministério. Sabe o que acontece? Uma hora vai explodir. E aí é o processo. E aí junta depressão com desgaste emocional, com questões relacionadas à fé, e aí dá um parafuso, um monte de gente. E aí a gente muitas vezes, talvez você que está nos assistindo, diz assim, não, mas um crente pode chegar nesse nível? Pode e muito. Não é? Aí que vem muitas vezes os questionamentos. Sim. Por que um cristão está passando por isso? Por que ele está lidando com isso? É falta de fé? Isso é demônio? É emocional? É espiritual? Então, essa é uma situação, dentro do que nós estamos vendo hoje, não é? São muitas vezes situações não tratadas e muitas vezes acontece fruto de, sabe, situação, muitas vezes, sabe, de enfermidade, problemas financeiros durante muito tempo, sabe, decepções muito tempo. E todos nós precisamos ser restaurados, reparados no nosso emocional. E às vezes não é assim, uma oração forte. Nada contra as orações fortes, eu entendo que todas as orações são fortes, né? Mas às vezes tem gente, não, faz uma oração forte, às vezes vai precisar muito oração forte e vai talvez demandar vários meses e anos para poder reparar isso e a pessoa voltar ao normal. E o desgaste, por exemplo, igual aqui, 3 anos e meio, né? Esse desgaste
ele vem numa sequência. E Sim. muitas vezes não é, se você pegar a pessoa, por exemplo, 6 meses que ela teve um desgaste, é muito mais fácil você trabalhar do que, por exemplo, um desgaste de 3 anos e meio. O acúmulo de situações Vai, desgastantes. vai desgastante. Então, vai só acumulando. Né? E às vezes é uma sobrecarga, às vezes é sobre uma pessoa. Sim. Não é? E aí essa sobrecarga, e as pessoas olham para essa pessoa, dependem dela, né, em todos os aspectos, ou transferem a responsabilidade para essa pessoa, ou o peso, você precisa me ajudar. E infelizmente nós temos muitas pessoas assim, não é? Que são ajudadores de outros, e ajudam, e aí de repente estoura. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, pastor, eu não tenho estrutura para segurar o que está vindo em cima de mim. Eu não tenho estrutura, eu não aguento isso. Você entendeu? Então a própria pessoa reconheceu que ela não tinha estrutura para enfrentar os problemas que estavam sendo julgados sobre os ombros dela. Mas aí que eu falei, não é que você não tem estrutura, é que você está desgastada. Sim, você não tem estrutura hoje. Hoje, isso. Hoje você não está em condição para isso. O desgaste chegou a um ponto que a pessoa achou que não tinha estrutura. E talvez, se ela tivesse sem aquele desgaste, vamos supor que fosse no início, ela teria estrutura para enfrentar aquilo com tranquilidade. Entendeu? Então é, né, uma questão assim, muito forte. Nós temos aqui, anuncia o fim da seca, né? Então, em a questão assim, quando ele anuncia o fim daquela seca? Olha, primeiro o cara ora para não chover. Agora ele vem proclamando e anunciando que a chuva vai vir ou que a seca vai acabar. Aí é a prova da credibilidade, né? Que também gera um desgaste tremendo. Por quê? Eu estou falando uma coisa que ninguém está vendo. Sim. Que todo mundo quer, mas ninguém espera. E já tem um tempo que não chove. Que não chove, né? Me veio um negócio na mente aqui agora. Quando a gente pega pessoas assim, por exemplo, que tem 5 anos que está com um problema e vira para a gente e fala assim, será que eu vou conseguir? Sim. Você entendeu? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo aqui? Será que eu vou sair disso, né? E a gente vê isso aqui 3 anos e meio, ele vem e fala. Aí a gente tem que falar para a pessoa, igual ele falou aqui, vai chover. Vai chover aí na sua vida. Tá brincadeira, né? Não é brincadeira não, viu? Agora, eu queria... Pensa bem que é bem profundo. Eu queria que a gente imaginasse, né? Então eu chamo você para usar a sua imaginação juntamente comigo. Imagina 3 anos e meio sem chover e essa chuva não vem porque uma pessoa orou para que não chovesse. Agora essa mesma pessoa vem e fala que a seca vai acabar. Você que sabe que foi ela que orou para não chover, agora vai ouvir ela dizer que vai acabar. Não seria melhor se ela não tivesse orado para a seca não vir? Com certeza. Se a gente for pelo isso mesmo. Pensamento, pelo racional, é isso mesmo. Mas é isso, não é? Por que agora você vem falar que vai chover? Essa seca toda é culpa sua. E é exatamente isso que estava por trás do pensamento do povo. Com certeza. Como que Acabe chama Elias? És tu o perturbador de Israel? Chamou de perturbador. Perturbador. Então, tipo assim, agora você vem querer falar com a gente que vai chover? Você não devia ter orado para não parar. Devia ter evitado tudo isso. Exatamente. E a nossa mente, né, lógica, racional e natural, vai por esse caminho mesmo. Com certeza. Então, eu estou colocando isso para que você possa entender que, por mais simples que pareça ser uma atitude como essa de Elias, anunciou que a seca ia acabar, isso implica em situações de desgastes e muito desgaste emocional na vida de Elias. Então, não tem um fato isolado. E na nossa vida também é assim. Não existem fatos isolados. Existe sempre um fato e esse fato teve uma causa e esse fato vai gerar consequências. Então, nada
está isolado. E isso na vida de Elias acontece de uma maneira muito clara. Com certeza, né? É que você falou, por que você orou? Para que não viesse a chuva e agora a hora para que vem. O questionamento, ele vai ter. Vai ter. Ele vai existir. Né? E muitas vezes, Rogério, esse questionamento acontece nas pessoas. Por que fulano está com depressão? Por que ele deixou isso entrar na vida dele? Como se a pessoa pudesse abrir uma porta e falar, entra depressão, entra no seu que lá, você entendeu? Como se a pessoa escolhesse ficar deprimido. Ninguém escolhe ficar deprimido, ninguém escolhe ter depressão, ter angústia, ninguém escolhe. Isso vem por um desgaste, por uma caminhada. Então a gente tem que tomar, né, cuidado com isso. E com esse questionamento, porque pode ferir a pessoa também. Porque não é simples assim, meus amados. Simplesmente dizer assim, levanta dessa cama, rapaz, isso aí, sabe, você está se fazendo de fraco, você está exagerando a situação, exagero. Rapaz, tem que ser forte, agora é hora de você reagir, sabe? Mas muitas vezes a pessoa até quer isso, ela anseia isso, mas não dá conta de fazer. Não dá conta de fazer. Não tem condições de fazer. No interior ela até quer, né? No interior ela quer sair, mas sabe, as emoções não correspondem, o corpo físico não corresponde, sabe? Então a gente tem que ter essa sensibilidade com as pessoas, porque no fundo, a gente acha que conhece a história da pessoa. A gente acha que sabe da vida, mesmo das pessoas tão próximas da gente, mas a gente não sabe, não. Só o Senhor sabe o que passa no interior do coração e da mente das pessoas. E às vezes a gente acha assim, puxa vida, de uma hora para outra ela se prostrou, mas há quanto tempo ela vem se prostrando? No seu interior, nas suas emoções, nas circunstâncias que ela está enfrentando. Quantas pessoas, gente, que nós atendemos, que aprendeu a ser forte. Você tem que ser forte, você tem que aguentar. Por um ponto, por um aspecto, isso é real, mas por outro aspecto, se nós não temos uma base emocional sólida e uma base espiritual sólida, gente, não é assim que funciona, né? Talvez você que esteja nos assistindo agora, talvez você sempre foi o forte ou a forte da família, sabe? Aquele que resolve o problema de todo mundo, que é aquele que carrega o fardo de todo mundo, que é a primeira coisa que acontece na família liga para você, você tem que ajudar, você tem que fazer isso. E aí você, sabe, nós chamamos isso lá na clínica de pessoas esponja, sabe? Pessoas que absorvem o problema do tio, da tia, do pai, da mãe, né? Isso um dia estoura, não é? Um dia estoura. Com certeza. Nós temos aqui, né, que Elias também, ele fez um desafio aos profetas de Baal. Ele desafiou 450 profetas. Né? Na questão, além dessa questão da chuva, ainda teve o desafio ainda, que ele desafiou 450 profetas e foi uma coisa assim, né, tremenda e um risco que ele teve, porque além dele estar perante os profetas ali, o povo de Israel estava ali para ver também o que ia acontecer. Não é? Isso também deu um desgaste emocional, porque o que ele fez aqui chama, né, os Baals aí para né, consumir o altar, porque depois eu vou chamar o meu Deus e ele vai consumir. Então isso é um desafio muito grande, que se não acontecesse nada, ele ia no mínimo morrer, né? No mínimo que era, ele deixava de existir, ele acabou a vida dele, porque ia todo mundo para cima dele. Sim. Tanto os profetas de Baal, como também o povo de Israel ia para cima. Então ele fez um desafio aqui de fé mesmo, crendo que o Senhor ia mandar fogo ali e ia consumir o holocausto. É desgastante? É. E muitas vezes desafios espirituais podem ser um desgaste, porque você tem que ter fé, né? E a fé remove montanha, remove. Agora eu falo uma coisa, fé sem confiança não adianta. Ele teve fé e confiou no Deus que ele serve. Não adianta falar assim, eu tenho fé nisso, mas não confio, isso não vai resolver. Não. Aqui houve uma confiança mesmo e ele declarou ali que o Senhor
ia fazer e consumir aquele holocausto. É interessante, porque a gente, quando pensa, né, nesse confronto, não era simplesmente um confronto de 1 contra 450. Era 1 contra 850. Porque eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos postes ídolos. Sim. Então, foram 850. Então, quando você olha nessa dimensão de 1 contra 850, isso já é um desgaste no mundo natural. Como que um vai dar conta? Mas ali o confronto, ele não era no mundo natural, ele era um confronto espiritual. E Elias entendia isso, né? Então, essa percepção de que, na realidade, ele estava confrontando não só os profetas de Baal, mas o juízo era de Deus contra o próprio Baal. Ele sabia que ele estava envolvido no meio de uma guerra espiritual. Com certeza. E olha, toda guerra espiritual, todo confronto espiritual, ele vai gerar desgaste. Deus renova as forças, não temos nenhuma dúvida disso. Mas também achar que não haverá desgastes e que nós não devemos nos preparar antes e também nos recompor depois seria negligência, porque há um desgaste. Então, nós somos seres espirituais, o Senhor já deu ordens aos seus anjos a nosso respeito, eles estão à nossa disposição, o Senhor é quem guerreia por nós, mas vamos ter desgastes nesses confrontos espirituais, sim. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, muitas vezes, você fica aí guerreando as guerras de todo mundo, intercedendo por todo mundo, fazendo aquilo que você foi até chamado para fazer. Não é isso que eu estou questionando. Você foi chamado para fazer, Deus te colocou naquela posição, você sabe que está indo, né, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, em estabelecer o reino de Deus na vida de algumas pessoas, trazendo do céu para a terra em favor da vida daquelas pessoas ou daquela situação, mas não negligencie o seu físico, não negligencie a sua vida espiritual, não negligencie as suas emoções, porque todo desgaste, todo combate espiritual vai envolver um desgaste emocional. É verdade. E é isso que Elias estava vivenciando, né? Eu queria deixar isso para você, que está nos acompanhando, nos assistindo, você que está vivendo essa realidade desse desgaste, seja qual for o desgaste que você tem enfrentado na sua vida, talvez no seu relacionamento, seu casamento, talvez o relacionamento com os filhos, eu não sei. Não é? Mas nós estamos nos colocando à disposição como ministério para te ajudar, para poder, sabe, dar um suporte para você. Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, onde funciona o Ministério Clínica da Alma. A Clínica da Alma é o ministério da Igreja Batista da Lagoinha, não é? E nós estamos ali próximos da Igreja Batista da Lagoinha. Então, é na Rua Manuel Macedo, 1324, ali atrás do Hospital Belo Horizonte. Então, o acesso é tranquilo, é bem acessível, nós estamos sempre ali das 8 até as 18 horas, então você não precisa ligar para agendar. Se você precisa de um atendimento, um acompanhamento espiritual, não existe a necessidade de você ligar. Você pode ir diretamente lá, né, e dizer, olha, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento, né, eu preciso ser ministrado, estou passando por uma situação delicada, então vai ser entregue para você uma ficha para você preencher, e aí então você devolve, e nós vamos entrar em contato com você agendando o dia que você vai poder então iniciar esse acompanhamento, esse processo. Se o seu caso é um acompanhamento psicológico, você entende que precisa, você já foi recomendado por um diagnóstico que você precisa de um acompanhamento, atendimento psicológico, então esse sim faz necessário que você ligue para você agendar então dentro da sua disponibilidade de horário, então marcar o horário para que você possa estar então sendo acompanhado pelos nossos profissionais, que são todos eles cristãos, profissionais que têm uma base
né, cristã, assim, bíblica muito forte. E além disso, eles são profissionais, estudaram para isso, né, eles estão ali disponíveis para ajudar você. Se a sua necessidade, por exemplo, é psicopedagogo, ou seja, psicopedagogos, não é? Talvez sejam seus filhos que estejam passando por alguma situação, né, filhas. Então nós também dispomos ali de profissionais, né, que vão atender, vão acompanhar o seu filho ou sua filha. Nesse caso, também faz necessário que você vá até a Clínica da Alma, porque você precisa, como mãe, como pai, como responsável, preencher então alguns dados a respeito da criança e dentro daquilo que a criança está precisando. Às vezes a própria escola diagnosticou que precisa ter um acompanhamento, né, psicopedagógico, então nós dispomos de vários profissionais também, todos eles cristãos, com a base bíblica muito boa, estão lá disponíveis para te ajudar. Além disso, nós temos profissionais ali também na fonoaudiologia, você que tem dificuldade da fala, da escuta, não é? Na área da expressão ou alguma disfunção, então nós temos profissional nessa área também, assim como nós temos o quiroprático, que trabalha essa questão, né, muscular, da coluna, então é um excelente profissional nessa área também. E a área do coaching, que é essa área do acompanhamento, essa área que traz esse suporte muito bom, estabelecendo alvos, metas junto com você e vai te trazer também uma base muito boa, muito sólida a respeito então da sua autoestima, do estabelecimento de metas, enfim, várias áreas que é abordado que vai ser muito bom para a sua vida. Estamos ali disponíveis, não é? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, é só membro da Lagoinha que pode? Não, não é, está aberto a todas as pessoas, não é? Qualquer placa denominacional. Ah, mas eu não sou evangélico, eu posso? Claro que pode, não existe restrição alguma a respeito disso, né? Eu acredito muito pouco em quase nada. Ótimo, vai lá, nos procura também, né? A gente vai querer te ajudar nesse processo aí. Talvez você acreditar um pouquinho mais em você, acreditar em Deus, não é? E acreditar no seu potencial, com certeza. É possível você sair da situação que você está vivendo e experimentar um novo tempo para a sua vida e, consequentemente, para aqueles que estão próximos de você, não é? É isso, Rogério? Sim, senhor. Sim, senhor. Nós temos aqui uma questão até de mobiliza pessoas para eliminar ídolos, né? Então ele mobilizou pessoas, mas mobilizou depois que viram, né, o que aconteceu. Depois do confronto, Depois do confronto. Aí as pessoas já acreditaram nele e ele mobilizou. Então eu vejo assim uma questão até da questão do desgaste emocional, porque muitas vezes as pessoas vão afastando das pessoas, né? E diante de um desafio que você faz, você pode trazer as pessoas para perto de você de novo. Elas vão acreditar que você está desafiando aquele problema que você está com ele. Exato. Por exemplo, eu vou enfrentar a depressão, vou sair disso, vou conseguir, estou indo para frente, estou... Então a pessoa fala assim, poxa, essa pessoa está desafiando, então vou acreditar nela e vou ajudar ela agora. Porque muitas vezes as pessoas ficam desacreditadas. Eu vejo aqui Elias antes e depois disso. O povo estava apostando no que ia acontecer. Agora já aderiram a ele para desfazer, né, aquela obra maligna. Então é interessante isso. Né? Guerra, eu chamo a sua atenção de novo para tentar visualizar quem era esse povo que Elias convoca para derrubar os ídolos ou os postes ídolos. Era aquele mesmo povo que estava se curvando diante de Baal, adorando os postes ídolos. É aquele mesmo povo que Elias confronta, dizendo: a quem vocês vão servir? Vocês vão servir a Deus ou vão servir a Baal? Era aquele mesmo povo que diz, que Elias confronta e que reúne ali no Monte Carmelo, né? E que diz para aquele povo: vocês hoje vão saber se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus.
Então, é esse povo que agora está sendo, né, motivado, que está sendo encaminhado a descobrir, a destruir os ídolos. Era aquele povo que tinha dúvida sobre a divindade do Deus de Israel. Era aquele povo que estava servindo aos ídolos, sim, a estes mesmos ídolos que agora eles estavam sendo convocados a destruir. Desafiante. Então, é questão de pouco tempo. Pouco né? tempo. Pouco tempo. Então, assim, isso foi praticamente no mesmo dia. Ele convocou o povo falando que ia chover, e aí houve a manifestação do poder, matou os 850 profetas e agora diz para o povo, agora vamos destruir, porque agora vocês já viram que o Senhor é Deus e que Baal não é Deus. Com certeza. Então, esse desgaste, né, em tentar não somente convencer o povo, mas fazer com que o povo veja com uma visão não somente natural, mas também espiritual, né, aquilo que era o poder do verdadeiro Deus. Que muitas vezes acontece muito com a pessoa, assim, a pessoa converte e ela está no lugar que é só ela. E ela fala assim, eu estou sofrendo uma guerra dentro da minha casa, dentro do trabalho, né? E é uma guerra muito grande. Mas ela tem que resistir, sim, porque é desgastante. É desgastante. Mas tem que resistir, porque as pessoas vão chegar a ela quando elas verem que realmente ela serve a um Deus vivo e ela provar isso para as pessoas. E para provar isso tem que ter coragem. E é real isso que todos nós, né, quando enfrentamos muitas vezes longos períodos, né, de desgaste, de confrontos, de luta, tentando resolver algumas situações da nossa vida ou questões relacionadas à área da familiar, financeira, conjugal, enfim, muitas vezes tem pessoas que depois que passa aquele período, né, que você está ali, corre para cá, resolve aqui, luta e tal, entra a questão espiritual também, aí passou, aí muitas vezes o organismo começa a reagir, né? Tem pessoas, então, às vezes se prostram, muitas vezes dá problemas estomacais, algumas enfermidades que surgem, sabe, às vezes dá dificuldade para dormir, dor no corpo, onde é que veio essa dor? Eu não corri, não construí, não carreguei cimento. Fiz exercício nenhum, não fiz exercício nenhum, porque muitas vezes a gente somatiza, não é óbvio, né? Existe somatização, com certeza, né? E gera esse desgaste, e por isso que a gente tem que entender que nós não temos como separar, não, isso é espiritual, isso é emocional, isso é físico. Não funciona assim, né? Está entrelaçado essa perspectiva, né, de corpo, alma e espírito. E aí, quando existe um desgaste excessivo ou por muito tempo em uma das áreas, as outras áreas vão ser afetadas. Com certeza. Vai ser afetado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.